alagecista, beleza? Vamos começar aqui a correção em mais um bloco de aula das questões do concurso da Prefeitura de Piracuruca, que foi elaborado pela banca Legatos. Pega o material que está no link dos comentários e vamos para a aula agora. Vamos lá, a primeira questão diz assim para a gente. Um candidato realiza uma prova em cujas questões há apenas duas opções para marcar: verdadeiro ou falso. Para obter pontuação mínima, ele precisa acertar 3 das últimas 4 questões, cujas respostas ele não sabia. Qual a chance, qual a probabilidade, quando você vê a palavra chance aqui, ela está associada à probabilidade. Qual a probabilidade de o candidato acertar pelo menos, olha só, pelo menos 3? Se é pelo menos 3, significa que é a partir de 3. A partir de 3 das últimas 4. Então, ele pode acertar pelo menos 3 ou 4, porque a partir de 3 pode ser 3 ou o máximo que tiver é 4. Então, ele tem 4 opções para, ele não sabe, então ele vai chutar. Vamos supor que o gabarito oficial fosse verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Esse aqui é o gabarito oficial. Aí ele chutou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Veja que ele acertou aqui, ó, ele conseguiu acertar 3. Mas ele poderia chutar, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Observa que ele poderia também acertar todas. Então observa que para acertar ou para errar, ele vai ter um meio, né? Um meio para acertar, um meio para errar. Então, ele tem um meio para acertar e um meio para errar. Então, na nossa solução, nós iremos utilizar o seguinte, ó. Existe o que a gente chama de propriedades aplicadas aos eventos independentes complementares. Toda vez que tiver, no caso de dualidades, né, certo ou errado, verdadeiro ou falso, sucesso ou fracasso, sim ou não, podemos determinar suas probabilidades através do que a gente chama de método binomial. Vai utilizar isso aqui, ó. Probabilidade PQ é igual à combinação de n elementos K, eu escolho K, entre n elementos, vezes P elevado a K, vezes Q elevado a n menos K. O P é a probabilidade do evento ocorrer, então, ou seja, dele acertar. E Q é a probabilidade do evento não ocorrer. Maravilha. Então, observe o seguinte, ó, se eu tiver aqui, ó, a probabilidade de P, Q, aqui é a probabilidade dele acertar. E Q é a probabilidade de errar. Então, eu vou ter uma combinação do total de questões, que são N questões, e eu vou ter que acertar quantas delas? 3. Combinação de 4, 3. Ou seja, eu tenho 4 opções e tenho que acertar 3. Vezes. A probabilidade de errar é o quê? 1 meio. Então, eu quero acertar quantas? Vai ser elevado a K, ó. Então, isso aqui é como se fosse N. K. Isso aqui está elevado a K. K é 3. Aqui é a probabilidade dele acertar, vezes a probabilidade dele errar, que é quem? 4 menos 3, que é 1. Agora, eu ainda tenho outra possibilidade. Qual seria? A combinação de quem? Eu ter 4 questões e acertar as 4. Vezes. Agora observe o seguinte, ó, 1 meio. Se K é a probabilidade de acertar, então eu vou levar isso aqui quem? A 4. Que é a possibilidade de acertar. Vezes errar. Ele vai acertar todas, vai ficar 0 como erro. Pronto. Agora é só resolver isso aqui, ó. Toda vez que você tiver uma sequência, por exemplo, assim, uma combinação de 4, escolhe 3, como tem uma sequência, ó, 4, 3, isso aqui vai dar 4. Se eu tivesse uma sequência, por exemplo, 5, 4, isso aqui daria 5, combinação.
tivesse a combinação de 6, 5, isso aqui daria 6. Então, essa combinação aqui, ó, 4, 3, já me dá 4. Vezes. Quanto é 1 elevado ao cubo? Coloca 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, vezes 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Mais. Toda vez que tiver combinação de sequência, uma combinação, onde eu tiver sequência aqui, por exemplo, combinação de 4, escolhe 4, isso aqui vale quanto? 1. Se tiver combinação de 5, escolhe 5, vai dar 1. Essa combinação aqui dá 1. Vezes. Vai ficar 1 meio elevado a 4. Vai ficar 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Vezes 1 meio elevado a 0 vale 1. Agora, resolvendo isso aqui, vai ficar assim, ó, igual 4 que multiplica 1 sobre 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo dá 8, vezes 1 meio. Mais 1 que multiplica 1 elevado a 4, dá 1 elevado a 4, dá 1. 2 elevado a 4 dá 16. Então, esse aqui vai dar 1 sobre 16. Esse aqui vai ficar como? 4 que multiplica 1 vezes 1 vai dar 4. Sobre 8 vezes 2, 16. Mais 1 sobre 16. Esse aqui vai ficar quanto? Ó? 4 mais 1 dá 5 sobre 16. Então a pergunta é: qual é a pergunta? Qual a chance de o candidato acertar pelo menos 3 das últimas 4 questões marcando ao acaso? Então vai ser 5/16 avos, seria o gabarito letra B. Quando ele falou pelo menos 3, que é a partir de 3. Como o máximo de questões é 4, então a partir de 3 é 3 a 4. Eu vou ter que calcular essas possibilidades. E aí eu vou utilizar a possibilidade binomial. Vou utilizar a probabilidade aqui, ó, através do método binomial. E aqui você vai ter quem? P é a probabilidade do evento ocorrer e Q é a probabilidade do evento não ocorrer. Para ocorrer é 1 meio. Para não ocorrer é 1 meio. A probabilidade dele acertar é 50% e dele errar é 50%. 50% é 1 meio. Agora, a combinação de N e K. Quem é N? É o número de questões que eu tenho. Quem é K? É o número de questões que eu vou acertar. Vai ficar 1 meio elevado à quantidade de questões que eu tenho que acertar, vezes o evento relacionado a errar, elevado a N menos K, que vai dar o total de erros. Basicamente é isso que faz nessa questão. Então, o gabarito aí seria 5/16 avos. Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim: os anagramas são alterações na sequência das letras de uma palavra, mesmo que ela perca sentido gramatical. Quantos anagramas distintos a palavra arara possui? Então vejamos, olha. Um exemplo inicial. Imagine que você tem a palavra rua. Quantos anagramas tem a palavra rua? Veja que aqui não tem repetição. Então era só fazer assim, ó, P de 3, que é igual a 3 fatorial. Fatorial, pessoal, você poderia calcular assim, ó, 5 fatorial é quem? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Quem é 1 fatorial? É 1. Quem é 0 fatorial? É 1. Pronto, basicamente é isso. Como eu tenho 3 fatorial, isso aqui vai dar 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar quanto? 6. Então eu tenho 6 anagramas nessa palavra aqui, ó. O primeiro anagrama é rua, o segundo é Raul. O próximo é o AR e o URA. O próximo seria AUR, ARU. Aí, então são realmente 6. Agora, por exemplo, a palavra ata. Como eu quero distintos, veja que aqui são distintos. Como eu quero distintos, eu vou fazer uma permutação de 3. A letra A está sendo repetida 2 vezes. Então, você coloca repetições aqui em cima. Ó. Aqui em cima são as repetições. Você coloca as repetições. E 3 é o total de letras. Isso aqui vai ficar ó, 3 letras, 3 fatorial, sobre 2 fatorial. Agora, olha só. Esse fatorial de cima, ele tem que decrescer no maior fatorial de baixo, que é o denominador. Então, esse aqui vai ficar ó, 3 vezes 2 fatorial,
sobre 2 fatorial, corta 2 com 2, isso aqui vai me dar 3. Então, por exemplo, quantos anagramas tem a palavra ata? Tem a própria letra, a própria ata, tem o AAT e o TAA. Basicamente são esses três. Veja que a palavra arara tem palavras repetidas. Vamos calcular ela aqui, ó. Então, arara. Se você pegar aqui arara, vai ter 3 letras A, repetições, 3 letras A, e vai ter 2 letras R's. Então, isso aqui vai ser uma permutação de quantas letras tem a palavra arara. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 letras. Repetições, 3 e 2. Isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Você vai procurar o 5, tem que ir no maior fatorial aqui no denominador. Então, você quer ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Corta 3 fatorial por 3 fatorial. 2 fatorial você viu que vale 2. Você já tem que se acostumar. 5 vezes 4, 20 sobre 2, que vai dar 10. Então a pergunta é: quantos anagramas distintos a palavra arara possui? 10. Você marcaria o gabarito letra D. Cláudia gosta de organizar suas 8 camisolas em gavetas, né, diferentes, de forma que não fiquem abarrotadas. Ela, entretanto, não guarda em nenhuma ordem específica. Essa informação é importante. Ó. Ele diz que ela não guarda em nenhuma ordem específica. Então, ela não organiza essas camisolas de uma forma específica. De quantas formas diferentes ela pode organizar suas camisolas? Se não a ordem específica, isso aí é caso de quê? De combinação. É um caso de combinação. Para resolver uma combinação, eu vou fazer com um exemplo à parte para você ver. Ó. Se eu tiver uma combinação, por exemplo, de 5, escolhe, sei lá, 2. Como é que eu resolvo isso? Você vai pegar o seguinte, ó. Esse 5 você coloca aqui em cima e esse 2 você coloca aqui embaixo. Agora, esse 2 indica quantos termos eu vou ter aqui em cima e quantos termos eu vou ter aqui embaixo se multiplicando, ó, a partir do 5. Você vai, ó, tem 2, ó, 2 vezes, ó, 5 vezes 4, apareceu 2 números. 2 vezes 1, você decresce o número. Então, esse aqui, 5 vezes 4, 20, dividido por 2 dá 10. A combinação seria 10. Então, se eu tiver uma combinação assim, ó, combinação de 6, 3. Estou repetindo, ó. Você vai colocar esse 6 aqui em cima e esse 3 aqui embaixo. 3. Agora você vai multiplicar quantas vezes, ó? Vai ter que aparecer 3 números aqui decrescendo, ó. 3, 6, 5, 4. Apareceu 3 números. E aqui embaixo tem que aparecer 3 números decrescendo a partir desse número 3, ó. 3, 2, 1. Agora é só fazer, ó. 3 vezes 2, 6. Corta com 6, 5 vezes 4, 20. Então essa combinação dá 20. Vou fazer mais um aqui, ó. Se eu tiver uma combinação assim, ó. Combinação de 8, 8, 3. Então como é que você faz, ó? Divide, que é uma combinação, ó. Você coloca esse 8 aqui em cima e esse 3 aqui embaixo. O que esse 3 indica? Que vai ter 3 fatores se multiplicando no numerador, 3 fatores se multiplicando no denominador. E vai ser a partir do decrescimento tanto desse número que está no numerador, como esse número que está no denominador. Então, antes do 8, 7. Antes do 7, 6. Então, tem 3 números aqui. Está aqui os 3. Agora aqui também tem que ter 3. Ó. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então, tem 3 números em cima, 3 embaixo. 3 vezes 2, 6. Corta com 6. E com 8 vezes 7, 56. Pronto. Agora é só resolver a questão. Ó. Ele disse na questão que, vou apagar isso aqui, para não confundir.
Já que você sabe o que é combinação, agora é só a gente calcular. Vamos lá. Então ele diz o seguinte, eu vou organizar 8 camisolas, como a ordem não interessa, a combinação de 8, em 3 gavetas. Isso aqui já dá para você fazer, a gente acabou de calcular. Ó. 8. Já dá para você fazer direto. Ó. 8 vezes 7 vezes 6. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então tá aqui, ó. O 8 está aqui em cima. O 3 está aqui. Esse 3 indica quantos fatores eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3 no numerador. 1, 2, 3 no denominador. Agora é só cortar, ó. 3 vezes 2, 6. Corta. Aqui vai dar 56, como a gente havia calculado. Então, gabarito letra B. Então é isso. Próximo. Questão 4. Observe a proposição a seguir. Lúcio é assistente social ou Lúcio não terá recesso. Ele quer a negação disso aqui, ó. Negar. Negar é colocar o não onde não existe e retirar o não onde existe. Então, se eu negar, por exemplo, negar o ou, ele vai virar i. Se eu negar o i, conectivo i, ele vira o. Então, olha só, como é que eu nego Lúcio é assistente social? Ficará Lúcio não é assistente social. A primeira está fora e a letra C está fora. E a letra E está fora. Como é que eu nego o ou vira i? Então, eu vou procurar aqui, ó. Está fora. Eu já teria marcado a letra D, ó. Então, negando Lúcio não terá recesso. Lúcio terá recesso. Então, ficou assim. Lúcio não é assistente social e Lúcio terá recesso. Gabarito letra D. Quinta. Em uma progressão aritmética de 5 termos, na qual A1 vale 12 e A5 vale 24, qual a soma de todos os seus termos? Então, olha só. Ele quer uma progressão, uma PA de 5 termos. Beleza. Vamos para a solução. Ele quer a soma. Então, a soma de n termos é igual ao primeiro termo, mais o termo que eu tiver lá, que eu não sei qual é, vezes o número de termos dividido por 2. Então, a soma de 5 termos é igual a 1. A1 ele me deu, que é 12. Mais o AN. Quem é o AN? O A é de 5 termos, né? Então, quem é o A de 5? 24. Então, eu substituo aqui mais 24. Vezes N. Quem é N? É o número de termos, que são 5. Divido por 2. Então, S de 5 termos é igual a 12 mais 24 dá 36, vezes 5 dividido por 2. Isso implica dizer que o S de 5 termos é igual a 36 dividido por 2, 18. Vezes 5. Então, S de 5 termos é igual a 90. Então, gabarito aí a letra D. Então, pessoal, vou encerrando por aqui a correção dessa prova. Espero que você tenha ido bem, acertado todas as questões. Se não, revise para que nos próximos concursos você tenha êxito. Espero ver vocês nas próximas aulas. Até mais!